Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo a nossa amiga Antonieta, que hoje ela veio passar para a gente a palestra da noite, O Rico Sem Juízo. Antonieta, amiga querida, seja muito bem-vinda à Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Muito obrigado por estar presente na palestra, por nos passar essa palestra maravilhosa, tenho certeza. E você pode iniciar, por gentileza, com uma prece? E no final, quando Claro, você terminar, por gentileza, Antonieta, você faz a vibração e a prece no final. Você tem tá, de, sim. você tem de 30 minutos, amiga, até 60 minutos. Para vocês que Tá bom. estão nos ouvindo, uma boa palestra. Deus abençoe a todos e por gentileza, amiga Antonieta, é com você. Obrigada, meu querido irmão. Você sempre muito gentil, muito querido e muito acolhedor. Boa noite a todos. Que nós tenhamos alguns minutos de reflexões, de grandes reflexões com essa parábola. Então, neste momento, eu convido todos vocês a cerrar os olhos físicos para que possamos, por alguns minutos, nos conectar conosco mesmos, neste momento que nós temos para a gente ouvir, para se ouvir, e junto com a espiritualidade amiga e companheira, com essa escola maravilhosa no nosso lar, que aqui estamos nesta palestra, mas eles também estão aqui presentes para nos assessorar, alguns para ouvir e rever cada momento de aprendizado. Que Jesus esteja conosco e sobre a batuta dele todos os nossos amigos da espiritualidade, os nossos mentores, para que possamos ter momentos agradáveis e de conhecimento, autoconhecimento, e que ele nos abençoe. E com a oração que ele nos ensinou, quando estamos reunidos, fazemos essa ligação de amor e de caridade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o poder e a glória, para sempre. Que assim seja, na graça de Deus. Jesus, irmão maior, nosso querido irmão, ele está sempre conosco. O que nós precisamos nos alertar, amigos, queridos, irmãos, amados, que nós estejamos com Ele, que nós estejamos com o coração aberto, porque Ele não nos deixa jamais, nem Ele, nem os nossos mentores, nem os nossos amigos da espiritualidade. Eles não nos deixam nunca. E hoje nós trazemos uma parábola para ser pensada e analisada. É uma parábola que até então, para mim, era um pouco desconhecida. Aliás, tem sido um grande desafio ver essas palavras que não são tão comuns, parábolas que não são tão comuns de se ouvir, mas que elas fazem um efeito muito interessante e me fez pensar de uma maneira muito diferente. Então vamos lá. Essa parábola, ela fala sobre o rico sem juízo ou o rico insensato. Existem algumas vertentes que têm uma forma diferente de colocar. Então, a parábola do rico sem juízo, ela fala sobre um erro de se colocar a preocupação com os bens materiais acima de qualquer outra coisa. Essa parábola de Jesus, ela está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo de 16 a 21. Na parábola, o rico, sem juízo ou insensato, ele fala sobre um homem abastado, cuja propriedade havia produzido em abundância. Orgulhoso, o homem rico se perguntava o que poderia fazer, pois ele não tinha mais espaço em seus celeiros para guardar tantos frutos. Então,
ele resolveu derrubar seus celeiros e construir outros maiores, os quais seriam capazes de comportar todos os seus bens. O homem rico até pensava em dizer à sua própria alma o que ela poderia descansar tranquilamente e desfrutar do melhor dessas terras, pois ele havia guardado muitos bens que durariam muitos anos. Diante de tamanha insensatez, o homem rico, Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem serás? Lucas, capítulo 12, 20. Então Jesus terminou a parábola com a seguinte conclusão: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Essa passagem, ela é uma passagem interessante, porque as pessoas, elas têm o direito de serem ricos, não é o não direito, mas o como usá-lo, né? Então, no contexto da parábola, ele diz assim, que quando Jesus contou a parábola do rico insensato ou o sem juízo, quando o homem lhe pediu que ele condenasse a seu irmão que repartisse com ele uma herança, este homem estava entre as multidões que ouvia as palavras de Jesus. Curiosamente, Jesus havia acabado de ensinar aos seus ouvintes a respeito da importância de confiar no Pai Celestial, que satisfaz as necessidades de seus filhos. Está em Lucas 12, de 4 a 12, né? Mas parece que aquele homem definitivamente não tinha entendido nada do que Jesus havia ensinado. Ele estava preocupado apenas com o fato de que seu irmão estava lhe defraudando com relação à partilha de sua herança. Provavelmente ele pediu que Jesus interferisse aquele litígio familiar por considerar que o Senhor fosse um rabino. Às vezes os rabinos mediavam situações desse tipo, mas Jesus Cristo se recusou a ser juiz de uma causa, desse tipo de causa. E ele fala isso também em Lucas, no capítulo 12, no versículo 14, ele fala: na verdade, Jesus não tinha sido enviado pelo Pai para resolver esse tipo de assunto, mas para cumprir uma missão muito mais elevada: buscar e salvar o pecador. Logo em seguida, Jesus introduz uma séria advertência sobre a cobiça, cuja parábola do rico insensato faz parte. Essa advertência não foi dirigida apenas ao homem preocupado com a sua herança, mas a todos os seus ouvintes. A parábola, ainda, o significado dessa parábola, ela quer dizer que fala sobre a tolice de se preocupar demasiadamente com os bens do mundo, visto que a própria vida é o mais importante. O homem da parábola se achou tão seguro pelos bens que tinha juntado que esqueceu que sua vida estava além daquilo. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos sentimos prisioneiros daquilo que nós damos a vida para construir? Não fugindo da parábola, pelo contrário, mas trazendo a parábola para o dia de hoje. Quantas pessoas nós conhecemos no nosso dia a dia que amealharam tanta fortuna, tantos bens, e desses bens resultaram tantas confusões, que muitas vezes acabam se separando as famílias em função desse tipo de litígio. Uns se acham mais, outros se acham menos. E muitas vezes, a pessoa que é abastada, ela pensa que todas as pessoas se aproximam por interesse. Eu não estou aqui levando nenhum tipo de condenação, julgamento. Não, não. Todos nós trabalhamos para os nossos sustentos, para que nós tenhamos conforto. Então, o rico em si, a pessoa que trabalha, amealha aquilo que ele trabalhou e que ele tem para o seu sustento para os seus familiares, não pode ser tratado de tal maneira que traga uma discórdia em família. Infelizmente, nós vemos isso com muita repetição. E não é uma coisa só atual, não. Ó, há quantos anos e anos, milhares de anos, as pessoas, décadas e milênios,
né? Que as pessoas discutem por conta dos bens. Lembre-se da passagem do filho pródigo, quando o filho foi embora, ele deixou tudo e foi embora. Depois, quando ele volta, ele é acolhido. O filho que ficou se sentiu ultrajado de ter que repartir novamente com o irmão os bens materiais, né? Então, as pessoas ficam muito prisioneiras desse do poder, do ter. Óbvio, nós estamos num planeta materialista. Sim, se nós não temos as condições de sustento, se nós não pagamos os nossos deveres, né? Lembre-se, como Jesus dizia, César o que é de César, os impostos a quem é, aos impostos a que se deve. Se nós não fazemos a nossa parte, que é para isso que trabalhamos, para termos o conforto necessário, não é pecado você ter o conforto necessário. A questão é o que você faz com os teus excessos, com o teu excedente, né? E aí a gente vai chegar numa outra parábola depois, dando a mãozinha para outra parábola, que é fora da caridade, não há salvação, né? Então, elas vão se entrelaçando. Jesus tinha uma forma de costurar isso de uma maneira que só ele faz. A gente tenta aqui caminhar pelo que a gente pode aprender com isso. As parábolas, elas continuam as mesmas, né? Com os mesmos dizeres. Nós é que a cada dia vamos esmiuçando um pouquinho mais para entendermos melhor o significado disso. Aí, uma das coisas que ele nos leva a refletir são os erros desse rico sem juízo, esse rico insensato. Quando ele se compromete além do que tinha ali na sua frente. O rico insensato da parábola de Jesus, ele não apenas demonstrava avareza, mas também um egoísmo. Tudo meu, acumulador, tudo meu, eu quero meu, é meu, é meu. Né? Em nenhum momento ele pensava em repartir a abundância. Lembra no começo? Que ele dizia que ele teve um plantio que ele não esperava o resultado dessa abundância toda, né? Dos seus bens em auxílio dos necessitados. Ele preferia derrubar os seus celeiros para construir outros maiores do que compartilhar suas sobras com quem precisasse. Ele queria tanto para si e queria mais e mais. Lembre-se que na parábola do rico faz parte a advertência de Jesus sobre a cobiça. A palavra grega empregada no texto traduzida como cobiça significa literalmente sede de ter sempre mais. A cobiça ela é digamos assim, uma das doenças morais, né? Onde um dos males morais, digamos assim, que precisam ser lapidados, é quando a pessoa ela tem o suficiente e mesmo assim ela quer mais e mais e mais. E se ela vê que o outro tem, ela quer também o do outro, apesar dela ter o suficiente para ela e até para tantas outras encarnações. Todo esse comportamento do egoísta, ao soberbo, também se harmoniza com sua falta de gratidão a Deus. Em nenhum momento aquele homem rico agradeceu e glorificou a Deus, a natureza, né, por tamanha abundância que estava recebendo. Ele se esqueceu de até mesmo cada fio de cabelo da cabeça de um homem que está sob o controle de Deus. Isso tem Lucas, capítulo 12, no 7. Ele engrandeceu a si mesmo. Ele se orgulhou dos bens em sua insensatez. Pensou ser o único responsável por tudo que juntou. É como se Deus não importasse, como se os lavradores que trabalharam para ele não importassem, como se o que a natureza produziu não importasse, como se a própria água que a natureza deu não importasse, os nutrientes que foram colocados não importassem, quer dizer, todas as outras ações não importam, só importam o fruto que ele amealha só para ele, né? Então, o rico insensato, ele também caiu no erro de pensar que ele era o senhor de si. Ele juntou seus bens contando que viveria muitos anos. Ele pensou em ter controle dos seus dias até quando tinha controle. Da mesma forma que ele controlava os grãos que juntava em seu celeiro, ele achava que ele também poderia contar com todos os dias de sua vida
e controlar todos os dias de sua vida. Ele pensou ser completamente independente de Deus, e esse foi o seu maior erro. Mas Deus, que ele pensou não precisar depender, estava querendo a sua alma. Curiosamente, isso não aconteceu depois de muitos anos, quando suas provisões também já tivessem chegado ao fim. A alma do rico, insensato, sem juízo, foi requerida naquela mesma noite. Então, ele não teve o tempo de gozar aquilo que ele amealhou ao longo do tempo, achando que ele tinha domínio sobre absolutamente tudo. E essas coisas acontecem hoje com tantas pessoas que nós conhecemos e que têm tantas propriedades, tantos poderes e não têm o dom, não sabe, não pode comandar a sua própria doença. Recentemente, nós tivemos casos internacional de um empresário rico da área de informática que ele amealhou uma fortuna incalculável e nem por isso ele deixou que a doença tomasse conta do seu corpo, ele não teve dinheiro que pagasse por isso, para que ele restituísse a saúde física, a saúde de dizer assim, não, eu invento aquele remédio para tal coisa, crie-se tal remédio para tal coisa. Então, ele não teve, né? Porque assim, o rico insensato também caiu no erro de pensar que era o senhor de si. Ele juntou seus bens contando que viveria muitos anos. Ele pensou ter controle de seus dias, assim como tinha controle dos grãos que juntava em seu celeiro. Ele pensou ser completamente independente de Deus, e esse foi o seu maior erro. Mas o Deus que ele pensou não precisar depender estava requerendo o retorno da sua alma de uma maneira mais burilada para o retorno da casa do Pai Eterno. Curiosamente, isso não aconteceu porque depois de muitos anos, quando suas provisões também já tinham chegado ao fim, a alma do rico insensato foi requerida naquela mesma noite. Então, olha só, lição prática da parábola do rico insensato, do rico sem juízo, é que hoje nós temos, trazendo para os nossos dias atuais, nós tivemos quantos empresários de ponta, pessoas de alta tecnologia, que tinham acesso a uma tecnologia fantástica. O que acontecia com essa tecnologia? Eles não conseguem mudar o rumo da sua vida, não conseguem se curar de uma doença que ele se instalou em seu corpo. Então, amealhou tantos grãos, amealhou celeiros e celeiros de grãos e não tinha o grão necessário da sua saúde moral, né? Da sua saúde, onde ele poderia estar compartilhando com todas as pessoas das suas relações aquilo que ele amealhou ao longo da vida. Qual que é a lição prática dessa parábola, né? Certamente podemos aprender muitas lições práticas com essa parábola desse rico sem juízo, nas quais devemos refletir, mas sem dúvida, a principal delas diz respeito à forma com que olhamos para a doutrina da providência divina. Nós devemos aprender com a parábola do rico insensato, do rico sem juízo, a reconhecer a soberania de Deus em todas as coisas, seja na continuidade da nossa vida ou mesmo no fim dela. Que Deus seja glorificado em absolutamente tudo. Isso está em Romanos, capítulo 14, de 8 a 10. Dessa forma, nós precisamos saber identificar quais realmente devem ser as nossas prioridades. Algumas pessoas pensam que essa parábola desencoraja os seguidores do Cristo a lutar pelos seus direitos. Obviamente, essa não é a questão. O problema acontece quando objetivamos de tal forma coisas meramente passageiras, como se toda a nossa satisfação e felicidade dependessem delas. Quando agimos assim claramente, não estamos colocando em primeiro lugar aquilo que realmente é a prioridade. Não, mas se entendemos que Deus controla todas as coisas, não teremos dificuldade em buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Confiar que ele acrescenta aquilo que nos é necessário
para sobreviver. E nós estamos prontos e viemos para cá. Pedimos, por misericórdia, que nós pudéssemos ter a chance de uma reencarnação para lapidarmos essa luz interna, essa gana que nós tínhamos de estar vencendo, burilando, de termos a possibilidade do crescimento, a possibilidade do autoconhecimento, a possibilidade de sermos cada vez melhores, né? Que não venhamos a ser como o rico insensato, mas que possamos reconhecer a cada dia a nossa total dependência de Deus e das vontades de Deus. E que nós, a seguir a vontade dele, a entender a supremacia do que Deus quer o melhor para nós, e nós pedimos a possibilidade de termos o maior. Então, essa situação, nós podemos e devemos burilar. Quando agimos assim, claramente, não estamos colocando em primeiro lugar o que é a prioridade, que é o nosso crescimento, é fazer brilhar a nossa luz interior. Mas se entendermos que Deus controla todas as coisas, Ele é onipotente, onisciente e onipresente, né? Não teremos dificuldades de buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Não teremos dificuldades de buscar o nosso autoburilamento, né? E a bem-aventurança de nossa alma, não a garantia por acúmulo dos tesouros terrenos, mas pela justiça do Cristo, imputada em nosso favor. E esse é o nosso trabalho, essa é a nossa dedicação, essa a nossa necessidade de que nós devemos, sem dúvida nenhuma, ter o crescimento sempre. Se junto com o crescimento vem a abundância, o que eu faço com essa abundância? E aí me toca uma coisa que eu fico pensando sempre, poxa, qual é o tempo que eu tenho para a caridade? Quem sou eu? O que eu faço com a minha abundância? Eu não falo só de abundância terrena, não. Eu falo principalmente com aquela abundância que nós temos dentro de nós. Aquilo que não requer fortuna material, embora nós estejamos num planeta extremamente materialista, né? Mas quantas e quantas riquezas nós temos dentro de nós? Quantos celeiros temos dentro de nós? Nós temos o celeiro da bondade, da caridade, e dentro da bondade e da caridade abre um leque gigante. E eu pergunto assim, quantos de nós compartilhamos ou somos capazes de dividir, compartilhar as nossas abundâncias? Eu fico olhando, às vezes, as pessoas que entregam para a caridade, não é o seu excedente, nem o seu, acho que talvez o supérfluo, aquilo que não tem, às vezes, tanta valia. Às vezes a gente percebe pessoas que eles não estão dando o excedente, mas o entulho. Não vem uma crítica aqui, mas uma reflexão. Quando eu dou o meu excedente, a minha abundância, eu dou a qualidade disso, a qualidade dos grãos. Aqui ele se refere aos grãos, plantios, porque era a referência que Jesus tinha na época para as parábolas, as coisas da natureza e tal. Mas e as abundâncias que nós temos dentro de nós? O conhecimento acumulado. Quantas vezes a gente sabe uma coisa e não divide com esse alguém? Às vezes nas empresas isso acontece muito. Você vê o teu parceiro do lado com dificuldade de executar uma tarefa, você tem o conhecimento disso e você não ensina. Você tem o medo da competência do outro e se você tem excedente para ajudar, a sua competência não está em jogo. O que está em jogo é o que eu quero compartilhar, o que eu posso compartilhar, qual é o meu excedente. Então, eu fico pensando assim, todas as vezes que eu falo, gravo essas palestras, ou então eu faço as palestras, não é só para vocês, eu falo para mim, porque a boca mais próxima do meu ouvido, né? O ouvido mais próximo da minha boca é a minha, é o meu, né? Então eu leio essas parábolas, eu fico pensando,
será que eu divido só meu excedente? Será que eu divido só meu entulho? Será que eu divido? Qual é o interesse da minha divisão? Ah, eu vou dividir, olha, do meu celeiro, eu vou dar metade ou uma parte das minhas coisas, porque depois vem mais. Aí eu lembrei de uma historinha, essa historinha é linda. Era uma vez, tinha um senhor, um grande fazendeiro, é atual isso, hein? Mas remete a essa parábola. Esse fazendeiro tinha os melhores milhos da região, uma região dos Estados Unidos, os melhores milhos. E aí ele foi indagado, né? Numa feira que teve lá da agricultura deles, ele foi indagado. Ei, mas o que são esses sacos que o senhor trouxe aqui para a exposição? São os seus melhores milhos. Eu trouxe aqui um saco das minhas melhores sementes que eu quero compartilhar com os meus vizinhos. O pessoal olhou. Como assim compartilhar suas melhores sementes? Você é maluco? Ele disse, não, eu quero compartilhar as minhas melhores sementes. Ué, mas explica isso, eu não estou entendendo. Aí ele estava explicando o seguinte, que ele tinha os melhores milhos da região, porque ele fazia exatamente isso todas as safras. As melhores sementes, ele retinha para ele uma parte, e a outra parte ele dividia com todos os seus vizinhos mais próximos, né? Até um pouco mais longe. Ah, mas por que você faz isso? Porque é o seguinte, sabe os pássaros tais? Eu não vou me lembrar exatamente o nome agora. Os pássaros tais, é, as abelhas, todos da flora, né, e da fauna que nós temos aqui, dos insetos voadores que fazem a polarização, né, que pegam o pólen e levam o pólen distante, o mesmo pólen que ele pega daqui, ele leva para o meu vizinho. Ele pode pegar o pólen de pior qualidade do meu vizinho e trazer para o meu. Então, esse é um exemplo que eu acho lindo, junto com o rico sem juízo. Nós estamos falando de um rico com juízo. Ele percebe que a melhoria do plantio dele vem em função dele compartilhar o melhor das sementes dele. E olha que coisa linda isso. Então, eu compartilho, quanto mais eu compartilho o meu melhor, eu recebo o meu melhor de uma maneira ou de outra. Eu fico pensando assim, quando ele fala na passagem que, mas eu não deixo para os herdeiros brigam entre si. Se você deixa o melhor exemplo, não vai ter briga, porque uns vão ajudar os outros. Ele compartilha não só o grão, não só a semente, mas a sabedoria, o crescimento, a luz, a sabedoria, o ensino que Jesus tanto pregou para nós, do amar o seu próximo. Amar o seu próximo é fazer a ele o que você gostaria que ele fizesse a você. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, isso é uma empatia, uma simbiose empática que ela prospera. Nós estamos falando de um grão, mas eu falo das qualidades morais que nós trazemos dentro de nós, né? Então, é nessa qualidade moral que eu levo para vocês a reflexão de hoje. Ser rico sem juízo é compartilhar o pior que você tem, o teu grão, aquele celeiro, que talvez pela quantidade de grãos que tem ali, você não aproveite que uma boa parte dele apodreça, porque você não tem o amor, o carinho, o prosperar, o trocar, você não tem isso, né? Então, são passagens bíblicas que até hoje elas são com tanto significado, com tanto amor que transborda, que nós precisamos sempre revê-las, cada uma delas. As parábolas de Jesus são o maior guia de reflexão para o nosso autoconhecimento, para o nosso autoburilamento, né? E uma outra passagem que me recordo também, daqueles dois irmãos, que eles tinham propriedades coladas um no outro, e aí um dos irmãos, eles tinham um plantio igual, né? Eles tinham um plantio muito semelhante, então eles tinham uma colheita semelhante. Só que um dos irmãos, ele tinha uma família inteira, né? Para cuidar. E o outro irmão era sozinho, sem ninguém. E todas as noites, o que ele fazia, o irmão que era solitário, né? Ele pegava boas sacas dos melhores grãos que ele colhia
ele levava para o irmão do lado, né? Levava e deixava lá. Com o passar do tempo, o irmão do lado começou a perceber que o plantio dele era muito maior, não só pelo que ele recolhia, mas como assim prosperava tanto enquanto o celeiro do irmão era menor. O que ele começou a fazer? Ele começou também a levar um pouco para o irmão para que eles tivessem um potencial igualitário. Olha isso, isso troca generosidade. Né? Um divide porque vê que o irmão tem maior necessidade e o outro divide porque vê que o irmão tem uma menor quantidade. Isso é amar o teu irmão. É esse amor de qualidade que a gente precisa semear em cada uma das nossas parábolas, seja para mostrar que esse rico, tão insensato, que ele pudesse despertar para a sensatez do compartilhar. Como esse dos Estados Unidos, que compartilhava as melhores sementes para que os vizinhos dele tivessem tão bons milhos como ele os colhia. E provavelmente todas as sementes que pudessem vir das suas vizinhanças estariam. Olha, é uma simbiose, né? Assim, vai, volta, vai, volta, vai, volta. A gente faz, olha, o movimento da eternidade, do símbolo do infinito. Então, é esse ensinamento que Jesus nos trouxe, ensinamento do amor infinito, do amor que é divino, o amor que nós precisamos atingir, aquele amor ágape, aquele amor de Deus para conosco, que todas as vezes que a gente desliza, todas as vezes que a gente retorna à casa paterna e precisa estar lapidando algo, a gente chega na nossa fila para reencarnação, para novas oportunidades, suplicando novas possibilidades de burilamento. Então, vamos, meus irmãos queridos, com essas palestras, com as escolas que a gente pode frequentar. Hoje temos tudo com uma facilidade na ponta do dedinho. Óbvio que às vezes a internet nos deixa numa situação bastante delicada, que ainda precisamos do homem para fazer essas conexões, né? Quando as conexões são mentais, aí está sobre a banda larga de Deus, isso não falha. Sobre a nossa banda larga, de vez em quando dá umas osciladas, principalmente quando chove, a gente está à mercê da temperatura, nós estamos à mercê da natureza, e a gente precisa caminhar, a gente precisa estudar. Então, hoje nós temos, pela internet, estudos do Evangelho, pela internet, nós temos o conhecimento, o burilamento das parábolas, nós temos o Evangelho feito pela internet, temos estudos de vários livros feitos pela internet. Hoje, a gente só não vai buscar o nosso burilamento espiritual quando a gente deixa procrastinar. E aí a gente perde depois lá na fila, para que a gente volte e tenha nova chance. Então, vamos aproveitar essas nossas chances de burilamento. Vamos aprender com o rico sem juízo a termos juízo, mas um juízo sensato, né? Não um juízo de julgamento e de padecimento do nosso irmão. Então, eu quero convidar vocês nesse momento, meus irmãos queridos, a cerrar novamente os nossos olhos físicos e vamos compartilhar um pouco dessa polarização que esse rico com juízo dos Estados Unidos e esse rico insensato e sem juízo da nossa parábola nos possa proporcionar como reflexão. Então, eu convido vocês a cerrarem os nossos olhos e fazermos uma conexão com os amigos da espiritualidade que nunca nos abandonam e que neste momento nós possamos centrar no centro do nosso coração uma pequena luz que se acende do tamanho de um grão de mostarda, com uma potência de fé, e sentirmos os grãos da nossa moralidade sendo iluminada, para que possamos compreender as palavras que o Mestre Jesus nos deixou para as reflexões. E no calor do nosso coração,
degustando esses momentos de reflexão, vamos sentir esse amor a brotar no nosso coração, como uma luz gigante e que se agiganta, que envolve o nosso corpo físico, o nosso corpo psíquico, e começa a tomar dimensões de abraçar as pessoas que estão próximas de nós, essa luz que irradia desses grãos generosos de amor, de carinho, de afeto, de solidariedade que há dentro de nós, que expandem numa abundância infinita, que envolvem as pessoas que estão próximas de nós, no nosso lar, às vezes do nosso lado e a gente nem conversa com essas pessoas, às vezes, ou aquelas que precisamos nos harmonizar. Então, que envolva essas pessoas, envolva o nosso lar, envolva os prédios que as pessoas, hoje a Maria mora em prédio, em condomínio, ou a sua casa, a sua rua, a sua vizinhança. Envolva aquele irmãozinho que pode estar na rua, numa situação delicada, que ele possa sentir o despertamento do grão que está dentro dele, às vezes meio embatumado, mas que necessita germinar. Que seja tocado o coração desse irmãozinho, o coração daquela criança abandonada que requer um lar de amor, carinho, afeto. Que essa semente chegue até o coração de alguma família que possa acolhê-la, aos hospitais com pessoas tão doentes, necessitados do afago e do carinho e do socorro da espiritualidade amiga. Às vezes, essas pessoas abandonadas nos hospitais, alguns casos, pessoas nos hospitais esperando, sem atendidos, mesmo aquelas pessoas que tinham tanta abundância, mas que hoje a abundância da fé se torna muito mais necessária. Ao passar por nossos irmãozinhos que estão em casas de recolhimento, seja por uma drogadição, seja por delitos, que a semente do bem brote dentro dele para que ele possa ser tocado pela transformação que nela precisar. Que as sementes da abundância, da serenidade, do amor ao Criador, consiga tomar essa pessoa. E que chegamos até os nossos bairros, as nossas cidades, aos nossos governantes, ao nosso Estado, nossa governança estadual, que chega às governanças de várias regiões do nosso país, desse coração do mundo, pátria do Evangelho, que o nosso Brasil seja tomado por esse amor, por esses grãos de abundância, de socorro aos nossos irmãozinhos lá nas florestas, nas suas aldeias tão necessitados, que estão, irmãozinhos esses que estão sendo tragados pela falta desses grãos, que eles sejam acolhidos, que eles sejam socorridos. Esse celeiro do mundo não pode deixar que esses grãos não cheguem, os grãos físicos, não cheguem até essas pessoas tão necessitadas. Que os grãos da consciência sejam abundantes para que os grãos da necessidade do alimento cheguem. E também aos países vizinhos, a esse imenso planeta azul, com esses continentes, 5 continentes maravilhosos, alguns em situação de guerra pela ganância dos grãos, que deixe fluir o grão da luz de Jesus, que foi plantado em nosso coração. Que Deus, nosso Pai, tenha misericórdia sobre esse planeta azul.
e vamos pedir por nós mesmos que tenhamos a serenidade e a consciência possível que podemos sim socorrer o nosso irmão, o próximo dos mais próximos, deixando fluir dentro de nós os grãos que Jesus plantou e nos mostrou a possibilidade de que eles existissem. Que assim seja, graças a Deus. E ainda, nas vibrações desse amor, desse afeto, vamos agradecer a esta casa que nos recebe. Vamos agradecer as pessoas que possibilitam a entrada dessas informações até pela nossa internet. Vamos agradecer a Jesus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, e a Deus, nosso Pai. E a Maria de Nazaré, essa mãe amantíssima que não nos abandona nunca, que nos envolve com esse manto maravilhoso sagrado, que nos protege no nosso ir e vir todos os dias. Mãezinha de Nazaré, nos proteja sempre, a nós e a nossa família. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Um serenar de coração a todos vocês. E que nós possamos dormir e levar para a nossa reflexão os ensinamentos de hoje. Que floresça o grão em cada um de vocês, pela misericórdia, pelo amor de Deus e pelo ensinamento do nosso irmão Jesus. Um beijo enorme no coração de todos vocês e até a próxima. Que assim seja.